Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar sobre um assunto que eu não ia falar nessa semana, mas surgiu aí como uma bomba nas redes sociais, nos noticiários envolvendo o Santos, que é a questão da possível volta de Lucas Lima, como foi noticiado pelo jornalista Ademir Quintino ontem, segundo fontes, diz ele, muito seguras, e o Ademir Quintino é um jornalista muito confiável nesse sentido. Então, aparentemente, o Santos está próximo de anunciar o Lucas Lima, e eu acho que, como nós fizemos um vídeo sobre a vez do Ganso, eu achei que valia a pena também fazer aqui uma reflexão sobre a vinda do Lucas Lima, prós, contras, aspectos envolvidos. E aí depois, quando ele for anunciado efetivamente, caso isso venha a acontecer, a gente faz um vídeo aí mais técnico com relação a ele. Então vamos falar aqui sobre essa repercussão que está tendo a possível volta do Lucas Lima para a torcida santista. Mas antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe, comente aí. Temos 973 inscritos, obrigado a todos e a cada um de vocês. E certamente dentro desses inscritos nós temos pessoas que são a favor e são contra a volta de Lucas Lima. Agitou muito as redes sociais, e eu acho que falar primeiro da questão técnica dele, eu acho que muita gente já comentou. Tem duas coisas importantes a serem ditas aí, né? Eu acho que uma é que ele, pelo que ele já mostrou de futebol no Santos, ele seria melhor do que qualquer um desses meias que estão aí no Santos atualmente. Melhor do que o Carabarral se mostrou, melhor do que, não sei, o Ed Carlos está contundido, melhor do que o Pirani. Então, nesse sentido, a vinda dele tem uma lógica. Mas, por outro lado, ele não mostrou nenhum futebol desde que ele saiu do Santos. E, na verdade, não é desde que ele saiu do Santos, é desde que ele renovou e pegou a camisa 10. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu acho que até a Libertadores de 2018, se não me engano, ele ainda tinha... Ele usava a camisa 20. Talvez antes, né? Porque daí logo em seguida ele vai pro Palmeiras. Mas ele usava a camisa 20. Ele foi apresentado com a 10, ele pegou a 20 depois, em 2015, 2016. E aí ele, quando passam a 10 de novo para ele, o futebol dele simplesmente acaba. Tanto que o Santos acaba nem fazendo muita força para renovar com ele. Então eu acho que o aspecto técnico, em resumo, é isso. É um jogador que não mostra futebol há muito tempo. Já mostrou capacidade bastante até naquele Santos de principalmente 2015 e 2016, mas que já não tem mostrado isso já faz muito tempo. Para além disso, eu acho que o que tem envolvido muito o torcedor é a relação com o Lucas Lima, propriamente dito, depois que ele saiu do Santos, em especial quando ele foi contratado por um rival e saiu falando coisas muito agressivas pro torcedor do Santos, né? Falou coisas do tipo, agora eu tô indo para um time grande, quero jogar em estádio lotado, ser campeão, enfim. Tem uma outra entrevista que ele fala que ele é agradecido pela pessoa que comprou ele, não sei, porque tirou ele do nada para ir pro Palmeiras, então foi coisas bastante desagradáveis pro torcedor santista. E o fato de existirem torcedores, grande número até, favorável à vinda dele, demonstra assim, o quanto o torcedor santista está desesperado, o quanto o time atual é fraco e o quanto a autoestima do torcedor do Santos já está totalmente depauperada, assim, né? Você não tem mais nenhum resquício de autoestima, de autoconfiança, assim. Em outras épocas, até interessante lembrar de como que foi quando o Ganso foi cogitado a pedido do Diniz. Nós até fizemos um vídeo aqui e tinha gente que falava que era a favor do Ganso, tinha gente que falava que era contra, mas muita gente falava que era contra pela maneira como ele saiu também.
recusou uma renovação, daí assinou com o São Paulo em plena Vila Belmiro, foi um troço bem pesado também, mas não nada perto do que o Lucas Lima fez quando saiu do Santos. Acho que o fato de, mesmo de assim, num caso de um jogador que não mostrou o que o Ganso mostrou, porque, com todo respeito ao futebol do Lucas Lima, que não foi ruim, enquanto teve aqui, não chegou no nível do que o Ganso mostrou quando esteve no Santos, principalmente no auge dele. Então mostrou menos futebol e saiu falando mais coisas ruins, digamos assim, né? Coisas imbecis. E o torcedor do Santos está atualmente em tal ponto que muitos consideram a volta do Lucas Lima como algo positivo. Tem vários aspectos aí que a gente poderia considerar. Bom, identificação com a torcida é zero, mas, assim, sendo bem sincero, no nível que tá o time do Santos, se ele for realmente contratado em, sei lá, 3 jogos, der 4 assistências e o Santos conseguir ganhar um clássico aí, por exemplo, já tá perdoado. A torcida é assim, eu imagino. Eu tenho quase certeza disso. Apesar de que eu já ouvi gente que não vai ver jogo do Santos, dizendo, né, assim, que não vê mais jogo do Santos se ele voltar enquanto ele estiver no time, e eu entendo também. Mas, para além disso, né, eu acho que você passa, assim, uma série de mensagens, talvez desagradáveis, né? Você dá essa indicação de que, por exemplo, por parte do Santos, por parte da diretoria, que nenhum jogador quer jogar no Santos, então nós estamos aceitando qualquer jogador que queira jogar no Santos, mesmo que ele tenha um passado aí de conflito com a torcida. Particularmente, eu não queria que o Lucas Lima voltasse, e isso é uma opinião muito minha, porque eu acho que é isso, assim, acaba sendo... Você acaba esmagando ainda mais essa autoestima do torcedor, né? Esse orgulho próprio. A gente mora no Paraná, né? Eu costumo falar que a gente acaba tendo uma proximidade maior com os times daqui, eventualmente. E aí o próprio Petralha acaba sendo um dirigente que a gente acaba tendo contato na imprensa periodicamente. E eu fico pensando assim que o Santos às vezes falta, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Falta talvez um dirigente que tenha, junte, né, essa questão de amor ao time, identificação com o time e capacidade administrativa, mas de autoimposição, assim. Eu não consigo imaginar o Petralha... Eu consigo imaginar, mas muito pouco, assim. O Petralha, por exemplo, aceitando de volta algum jogador que, sei lá, tenha ido pro Coritiba e falado o que o Lucas Lima falou do Santos, assim, pro Atlético, né? Então eu acho que nesse sentido é mais um sinal talvez de fraqueza da gestão ruim, dentre vários outros elementos negativos que essa gestão já nos mostrou, né? Já fez o torcedor santista sofrer. Então, assim, eu não tem nada certo, eu não vou aqui cravar que ele volte, que ele não volte. Eu particularmente preferia que não tivesse que voltar. Só que daí a gente cai naquela, né? Se, tá lá, coloca a escolha assim, tipo, o Lucas Lima volta e o Santos não é rebaixado no Paulista e consegue uma classificação. Ou o Lucas Lima não volta e o Santos cai no Paulista. Né? O que você vai preferir? Eu prefiro que o Santos não caia. E aí se fosse nessa... É porque não tem como ter certeza, né? Pelo menos o Lucas Lima vem num salário baixo, acho que até mais baixo que o Luan. Mas eu não acredito que a volta dele vá acrescentar alguma coisa. Por outro lado, caso ele voltasse nesse ânimo aí e eu tivesse qualquer garantia de que ele ia salvar o Santos das situações piores, engolia meu orgulho, pisava na autoestima e aceitava ele de volta. Dá para ter certeza disso? Não dá. Então,
Eu acho que assim como o Luan não deu em nada, e era mais ou menos essa a ideia, eu não vejo o Lucas Lima funcionando. A única diferença, talvez, é que o Lucas Lima, o único lugar que ele mostrou algum futebol foi no Santos. Faz muito tempo, mas foi no Santos. Não sei se o milagre aconteceria de novo. Eu não acredito, mas de qualquer forma, não deixa de ser, independente do que aconteça, não deixa de ser um duro golpe aí no, no âmago do torcedor santista, né? Eu acho que, como eu disse, o fato do torcedor santista, alguns, uma boa parte, já estar aceitando o Lucas Lima só indica o quanto o, o quanto o torcedor está sofrido, né? O quanto está sendo difícil torcer para o Santos e assistir os jogos, acompanhar o time, ao ponto de você cogitar com tranquilidade às vezes, ou aceitar que um jogador que tenha falado o que falou, como foi o caso do Lucas Lima, volte para o time. Assim. Então, não sei se vai acontecer mesmo, né? Eu acho que no caso do Ganso, por exemplo, teve essa coisa de balão de ensaio, assim, então jogaram meio que o nome para a torcida para ver a repercussão foi negativa, daí não trouxeram o Ganso. Só que dessa vez, né, quando o Ademir Quintino já noticiou muito, parece que de um jeito mais concreto, talvez ele acabe voltando mesmo. Enfim, como eu disse, né, não queria de volta, acho que só retrata a situação terrível pela qual o Santos passa, a situação difícil que o torcedor do Santos vem passando, o quanto o torcedor do Santos tem sofrido, mas eu prefiro que meu time siga nas melhores condições de vencer. Talvez, uma possibilidade que, na minha opinião, é muito pequena, o Lucas Lima traga esse acréscimo de talento. Acho que vai trazer? Acho que não, mas talvez eu esteja errado. Espero que seja um desses casos, caso ele volte mesmo. Enfim, fiquemos aí de alerta para saber se o Lucas Lima volta ou não. Caso ele seja confirmado, faremos um outro vídeo aí falando mais questões técnicas dele, né? Porque a partir do momento que ele for anunciado como contratação, aí só nos resta torcer para que ele vá o melhor possível, né? Até lá, acho que é isso, ir lidando com o fato de torcer para um time que permite que você sofra isso e não tenha muito mais o que fazer, certo? Então, que se ele vier, que ele venha muito bem, que ele venha mostrando futebol, e se ele não vier, que o Santos consiga se reestruturar e mostrar futebol mesmo sem ele. O que eu quero é o bem pro Santos, é o bem pro torcedor santista. E se isso passar pela vida do Lucas Lima também, que seja, não sei, assim, né? Se fosse fazer uma analogia, assim, parece aquela pessoa que já tomou tanto pé na bunda que qualquer coisa tá servindo. E é triste que isso aconteça, mas neste momento é como estamos. Então, esperemos que a situação só saia daqui para cima, porque para baixo não pode ser, não pode piorar disso. Certo, pessoal? Então, oremos aí para que a situação do Santos melhore com ou sem o Lucas Lima. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe e comente, dê sua opinião sobre o que você acha da volta do Lucas Lima. Como você viu, assim, apesar de eu não querer, eu já tô meio que largando os bets, como a gente diz em Curitiba. Mas dê sua opinião, diga o que você acha dessa possível volta aí do Lucas Lima. Obrigado a todos, pessoal. Pra cima deles. Abraço.